Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo número 10, Paulo manda um recado aos irmãos da Igreja de Coríntios. E faço das palavras de Paulo as minhas palavras no dia de hoje, porque a Bíblia fala que aquilo que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje e pode fazer eternamente. Ora, irmãos, eu não quero que vocês sejam até mesmo ignorantes. Ignorantes para com o nosso Pai. Ignorantes para com aqueles que lá no princípio estiveram debaixo da nuvem, pois todos passaram ali pelo mar, quando Moisés levou o povo do Egito à terra prometida, a terra de Canaã. Ora, Josué adentrou em Jericó, mas a promessa foi dada ali no Sinai a Moisés, para que Moisés levasse o povo a uma terra que manasse a leite e a mel. Essa terra ela é espiritual, ela é posicional. É quem se posiciona diante de Deus, vai recebendo do próprio Deus esse direito, essa herança de tomar posse de todas as coisas. Todos aqueles homens do passado, ali na época de Moisés, foram batizados. Batizados por causa do mar. Ao passar de um lado para o outro, ao passar pelas águas, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10, no versículo de número 2, que é considerado como um batismo. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é exigido um batismo. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15 em diante, fala: quem crê e for batizado, este será salvo. Há uma condição de batismo. Todos nós, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, devemos comer de uma mesma comida espiritual. É ruim você ir em uma igreja falar uma coisa, em outra igreja falar outra, quando na verdade todas as igrejas deveriam falar a palavra de Deus. Deveriam falar aquilo que está escrito. Deus não vela para cumprir aquilo que vem da boca dos homens. Ora, Deus vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia fala lá em Isaías 55:11 que nenhuma palavra de Deus voltará para o próprio Deus vazia, sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Então nós vamos beber, amado, todos de uma mesma bebida espiritual, de uma mesma água, de uma mesma fonte. Porque ali na época do Velho Testamento, os homens bebiam da rocha espiritual que Moisés bateu nela para que essa saísse água. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a pedra. Ele é a pedra angular. Hoje, Jesus já pagou o preço e agora nos empresta o seu nome, porque ele fala: em meu nome destronarão os principados e as potestades. Então essa rocha de hoje é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos dá a bebida espiritual. É Ele quem nos dá o alimento diário. Mas Deus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se agradou da maior parte deles, ali, dos israelitas. Porque a maior parte deles conseguiram atravessar do Egito a terra prometida. Creio eu que aquele caminho não durava mais do que 60 dias, mas por causa da murmuração do povo, durou 40 anos, como se fosse em uma verdadeira ilusão. Quantos e quantos são os filhos de Deus que vivem a ilusão do Evangelho, não adquirem o direito nem a herança, não conseguem trazer à existência aquilo que está no mundo espiritual, porque fé é certeza de algo que se espera, convicção de fato não se vê. Mas Deus, amado, Ele não se agradou ali de grande parte daquele povo que murmurou contra Ele. Apenas Josué e Calebe adentraram na terra prometida. Ele e a sua geração, todos ali que eram novos,
mas todos os velhos, os crentes velhos, aqueles que criam em Deus, esses pereceram. Porque levam pelo um princípio de religiosidade, não pelo um princípio de fé. Estas coisas, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, foram feitas em sentido figurado, para nos explicar o dia de hoje, como alcançar as promessas de Deus, para que nós não venhamos cobiçar as coisas más deste mundo, como eles cobiçaram. Houve pessoas ali, na época da transição, ali em Êxodo, no livro de Êxodo, onde eles tentaram sair de uma terra de escravidão para uma terra que manasse a leite e a mel, muitos cobiçaram voltar até mesmo para o Egito. Lá nós temos comida, lá nós temos bebida, lá nós temos dormida, lá nós temos casa, mas esqueceram que viviam debaixo da escravidão do Egito. Hoje muitas pessoas aqui, no mundo atual em que nós vivemos, nos dias atuais, vivem debaixo de uma verdadeira escravidão. Pensam até em voltar para o mundo, porque lá tem a bebida, lá tem a dormida, lá tem as amizades, lá tem as festas. Mas esquece que em Cristo Jesus nós temos muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Evangelho não te restringe a nada. A única coisa que o Evangelho exige de você é o domínio próprio. Ele fala que todo homem tenha domínio próprio. Então, amado, um dia estava na minha casa e tinha um rapaz que ele era viciado em bebida. E o que eu fiz? Eu usei de estratégia. Fui em uma mercearia aqui próximo, que aqui é a zona rural, comprei uma caixa de cerveja e comprei ali 1 litro daquela pinga chamada Ipioca. E trouxe para minha casa. E ali os pedreiros, serventes, ele também estava pelo meio. Chegou a hora de assar uma carne. Os pedreiros tudo ímpio. Alguns ajudantes também. E ali eu fiz a carne no prato do arado, porque aqui é roça. E eu falei para aquele filho de Deus, aquele crente que era viciado em bebida e não conseguia se desviar da bebida. Falei, pode beber, pode tomar. E ali, amado, ele duvidou do que eu estava falando. Eu falei, não, estou falando sério, pode beber, pode tomar. Aí ele bebeu, tomou, e aí se aprofundou, bebeu quase meia garrafa da Ipioca, bebeu umas 4, 5 latinhas, e já estava começando a falar coisas que não era para falar. E aí vem um mistério. E eu falei para ele, o reino de Deus não é coisa de comida nem de bebida, mas de justiça e paz. Que todo homem não entre em estado de embriaguez, mas tenha domínio próprio. Conforme Romanos capítulo 14, o reino de Deus não é coisa de bebida e nem de comida. Eu não estou te proibindo nada, mas eu quero domínio. E ali eu recolhi toda a bebida, recolhi aquela situação e mandei todo mundo ir dormir. Por quê? Porque se lhe falta domínio, não pode beber. E na minha casa, amado, não é roda do escarnecedor, é a minha casa, é as minhas estratégias, aquilo que Deus me deu como sabedoria para tratar esse ou aquele filho de Deus. E aí aconteceu que este mesmo irmão arrumou um emprego, ele começou a trabalhar e teve uma confraternização que serviu uísque. E ele chegou para mim e falou, pastor, eu fui lá e bebi, mas só bebi 2 doses de uísque. Aí eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou assim, eu achei que o homem tem que ter domínio e não pode beber além daquilo que ele suporta. Aí eu falei, bem fizeste, você foi sábio, porque o reino de Deus não é coisa de comida nem bebida, mas de justiça e paz, conforme Romanos capítulo 14. Meus parabéns. É muito melhor você ter um irmão entendendo a palavra de Deus dentro da casa do próprio Deus, do que jogar princípio de religiosidade sobre a vida dele. Então, amado, nós não podemos fazer como os hipócritas ou os idólatras do passado, que julgavam pessoas, sendo que a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. Nós não podemos ser como algum deles.
Nós não podemos ser como aqueles que estão diante da Escritura, que nos deram só o exemplo. A Bíblia fala, presta atenção, bons e maus exemplos. A Bíblia fala que nos últimos dias se multiplicaria a inteligência do homem. O povo, amado, assentou-se ali, na época de Moisés, para comer e para beber. Levantou-se para folgar, para regozijar, para se alegrar. E não, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós, o povo de Deus, nós não podemos andar em fornicações, em bebedeiras, em roda de escarnecedor, mas nós temos que ter domínio próprio para todas as coisas que nós vamos fazer sobre a terra. Nós não podemos ser como algum deles, que vieram a cair num só dia, mais de 23 mil pessoas, porque simplesmente reclamaram das mesas do Egito que eles não tinham. Nós, o povo de Deus, temos que ter um entendimento. Nós temos que temer a Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos tentar a Cristo, que hoje é ressurreto, vive e reina ao lado do Todo-Poderoso. Eu costumo aconselhar, e ontem mesmo eu aconselhei uma pessoa que é alcoólatra, para que ele tenha domínio próprio. Jamais eu vou jogar a religiosidade sobre a vida dele e querer matar ele. Mas eu fui ensinar ele a ter domínio próprio. E isso é recorrente dentro da igreja. Nos gabinetes, amados, sai cada coisa. Mas eu sempre fui um amigo, um pastor com cajado forte. Agora, se sai do domínio próprio depois do meu conselho, aí já não é problema meu. É problema de quem está fazendo de forma errada e contrário à palavra de Deus. Alguns deles ali no passado tentaram, amado, e pereceram. Até mesmo serpentes no deserto picaram o seu calcanhar, matando aquele povo que murmuravam. A Bíblia fala, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Para de murmurar, para de reclamar. Em Cristo a solução para todas as coisas. Nós pertencemos a Cristo. Nós não podemos ser destruídos por causa deste mundo. Ora, eu e você somos tentados todo dia. Se nós erramos, corrigimos o curso, seguimos novamente. É assim que funciona. Tudo isso, amado, sobreveio como sentido figurado a essas pessoas que estão descritas na Escritura Sagrada, ali no final de Gênesis, até o livro de Êxodo. Estão escritas para aviso nosso. Estão escritos, amados, para que nós não venhamos a chegar a esse estágio de blasfemar, de murmurar contra Deus. Então, amado, para que hoje, no dia de hoje, venha um aviso que já são chegados os dias dos fins. Nós não podemos ser pegos de surpresas. Assim como o raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória. E aquele que não crê nessas coisas, eu sinto muito, está condenado ao fogo eterno do inferno. Mas ao tempo que nós passarmos nesta terra, temos que passar como sábios, como homens e mulheres entendidos, com discernimento, com sabedoria, com conhecimento das coisas de Deus para sobreviver neste mundo. Aquele, pois, amado, que cuida em estar em pé, olhe para que não caia. Cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação. Eu recebo tentação todo dia. Amado, eu ainda não estou casado. Tenho os meus desejos e as minhas vontades. Mas eu entrego a Deus os meus caminhos porque Deus tem cuidado de mim.
Essa tentação é humana, mas como homem espiritual tem que ficar firme. Até que chegue alguém para assumir a liderança junto comigo da igreja. Mas fiel é Deus, amado, que não deixará eu ser tentado acima do que eu posso suportar. Mas como é bom você olhar para uma mulher, ver ali os seus princípios, ver a vida dela segundo o Evangelho, ver a vontade dela de crescer no Evangelho. E aí você cria certas ilusões para seguir, para falar, mas você tem que ter domínio próprio, calar e às vezes se matar por dentro, porque o reino de Deus é maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Então, o homem espiritual sempre tem que matar o homem carnal. Mas as tentações vão vir, mas você tem que ter domínio próprio. E Deus, amado, antes de tudo, dessas tentações, Ele vai nos dar os escapes, Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar a visão, para que nós não venhamos cair de qualquer jeito nas tentações do mundo. Para que nós possamos suportar todas as coisas que vêm neste mundo. Portanto, meus amigos e amados irmãos, nós temos que fugir da idolatria, daquilo que não ouve, não fala e não vê, daquilo que tem olho, mas não enxerga, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve. Eu não posso me dobrar à imagem de idolatria, uma coisa que eu mesmo fiz, eu ajoelho e oro, ou adoro. Isso é errado. Ah, mas é o Espírito de Maria, de Pedro, de João. Irmão, eu tenho que adorar a Deus, porque se eu creio que é Espírito, é Espiritismo. Já não é idolatria, já não é catolicismo. Há uma mistureba, enquanto o salmista Davi fala, elevei meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Então eu procuro adorar a Deus, entregar minha vida na mão de Deus, ter domínio por causa do próprio Deus. Falo como a entendidos, tá? Há pessoas que entendem dessas coisas. Eu não falo aqui para o nécio, ou para quem não entende dessas coisas. Julgais vós, a vós mesmos, o que eu digo. Julga você no seu coração se eu estou certo ou se eu estou errado. Porventura, amado, o cálice da bênção que foi dado por Cristo Jesus no sacrifício da cruz, nos abençoando, não é a comunhão entre nós por causa do sangue de Jesus, independente da bandeira das igrejas? O pão que partimos ali na ceia ou na Santa Ceia, em memória de Cristo, porque ele fala, fazei isso em memória de mim. Não é porventura a comunhão do corpo de Cristo entre todos os irmãos que falam em nome de Jesus? Aonde é que eu estou errado? Fala para mim e eu conserto os meus erros. Porque nós, amados, sendo muitas igrejas, muitas bandeiras, nós temos que falar em nome de um só Jesus Cristo de Nazaré, de um só corpo e ter uma só comunhão em Cristo. Somos um só pão e um só corpo, porque todos, amados, participamos do mesmo pão na hora da ceia, em nome de Jesus Cristo. Olhando para Israel, segundo a carne, porque aquele povo rejeitou a Cristo, quando ele veio e pagou o preço ali de morte no Gólgota, eles comeram, amado, até mesmo de coisas sacrificadas naquele deserto. Mas não são, porventura, eles participantes da mesma bênção nossa, da mesma bênção do altar? Eles comeram do maná que veio do céu, da cordonice que vinha a todo dia. Eles comeram carne e pão. Mas, amado, o que eu digo é que quem é idólatra não é coisa alguma diante do próprio Deus. Ou que sacrificando a ídolos pelas noitadas, dentro dos terreiros, não é coisa alguma para Deus. Antes eu digo que as coisas que os gentios ou aqueles que estão no mundo sacrificam, eles sacrificam a demônios, a principados e a potestades.
é Exu da morte, é Exu caveira. Adoramos a Deus. Não fazemos como aquele povo lá do passado, que desviaram a sua conduta do próprio Deus para adorar a demônios. É a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios das suas seitas ou do seu sacrifício. Eu estou alertando aqui para você adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus, olhar para o alto de onde te vem o socorro. Não podeis, amado, beber do cálice do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o pão e a ceia, e beber do cálice dos demônios, que é o sacrifício e as oferendas. Não, amado. Há uma separação entre quem serve e quem não serve. Não podeis ser participante das duas coisas ao mesmo tempo. Não podeis ser participante de duas mesas espirituais. Ou você é do Senhor Jesus ou você é do mundo. Ou você é do Senhor Jesus ou você oferece a demônios. É se ensina ou não, ou vai ou racha. É vaso de honra ou de desonra. O que me irrita, amado, às vezes no Evangelho, é porque nós, o povo de Deus, somos mais fortes do que qualquer um que está no mundo, por causa do nome de Jesus que pagou o preço e hoje é assentado no alto e sublime trono. Mas muitos dos filhos de Deus voltam ao vômito, voltam a vomitar, a ruminar, a ser a velha criatura. Eu posso até cair num buraco, mas eu não caio no mesmo buraco duas vezes. Mas do Evangelho eu não saio, não tem como sair do Evangelho. Eu vou errando, vou acertando, mas eu tenho que permanecer no Evangelho. Todas as coisas, amados, me são lícitas. Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas nem todas as coisas me convêm. Então eu tenho que analisar em Deus o que eu posso e o que eu não posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, amado, me edificam. Então eu tenho que ver o que me edifica e o que não me edifica. O que me transforma e o que não me transforma. O que me levanta e o que não me levanta. Ninguém busque, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, proveito próprio nessas coisas. Eu já cometi muitos erros. Antes, cada um, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tem que servir ao outro com ordem, com decência, com dignidade, com amizade, com fraternidade. Vamos errar juntos. Eu erro, tu erra, erramos em grupo, mas o nome de Jesus é que está no nosso meio e nos fortalecendo. Então comei de tudo. Come a sua carne de porco, come a sua verdura, come a carne do gado, não come a carne do gado, não come a verdura, mas desde que você tenha livre consciência para servir a Deus. Sem perguntar, amado, o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado é conforme a tua consciência. Não julgue pessoas por isso ou por aquilo. Por causa ali da circunstância da vida dela. Olhe para si mesmo, subjugue a você mesmo. Faça uma reflexão você mesmo a respeito da tua vida. Porque a terra, amado, é do Senhor. E a plenitude também é do Senhor. Então, tanto os maus como os bons, ele vai julgar. Tanto os que comem quanto aos que não comem, ele vai julgar. O que Deus vai analisar é o teu coração. De que forma você enxerga o Evangelho. E se algum dos infiéis vos convidar, ou seja, pessoas do mundo, e quiserdes você ir a esses convites, a essas festas, pode comer de tudo, amado. Pode comer de tudo que você colocar na sua boca e que está de acordo com o seu estômago. Sem nada perguntar, por causa da tua consciência. Mas dê graças a Deus por tudo aquilo que Deus está te proporcionando. Eu não deixo de ir na festa de um ímpio. Olha, tem comida boa. Só que lá eu tenho uma ordem, decência, eu tenho um domínio próprio. Eu sei por que eu estou lá, porque luz resplandece em trevas, e assim por diante. Mas se algum de vós disser isso, isso é sacrifício a demônios, isso é sacrifício a ídolos, não comas, já que tua mente te acusa. Por causa daquele que vos adverte, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por causa da tua consciência, por causa da terra, por causa do Senhor.
e por causa de toda a plenitude de Deus. Então, se a tua consciência te acusa, não coma, porque bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E isso está ali em Romanos capítulo 14, versos 22 e 23. Eu digo, porém, amado, que a nossa consciência é um negócio violento. Não a minha e não a tua, mas a consciência no geral de um povo como um todo. Uns crê nisso, outros crê naquilo. Pois, amado, há a minha liberdade para que eu faça isso ou aquilo, mas a minha mente não me acusa, não me julga. Então, pela minha consciência, amado, eu sigo. Se eu dou graça no partir do pão, também dou graça por todo o alimento que eu como. Porque sou, em nome de Jesus Cristo Nazaré, blasfemado por aqueles que olham para mim e me julgam. Ou por acaso eu não dou graça sobre aquilo que eu como. Entenda essas coisas. Isso é papo maduro, é papo de adulto, é papo de homem e mulher espiritual. Portanto, amado, quer comais, quer bebeis, ou quer façais outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, dando graças a Deus por tudo que vem à sua boca. Portanto, vós, de modo nenhum, seja escândalo no mundo, nem para gregos, nem para judeus, nem para a igreja, nem para o vizinho. Tenha domínio próprio em tudo que você for fazer. Amém? Como também eu, em tudo, amado, agradeço a todos da igreja por compreender um pouco da minha mente. Porque a minha mente, ela vai além, é um negócio violento. Eu não busco o meu próprio proveito, mas busco o proveito de muitos, para que, através do ensino, vocês possam ser salvos em tranquilidade de espírito. Aleluia! Dá uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 10. Debuia mesmo este capítulo. Rumina essa escritura, porque Deus será contigo. Alguns ensinamentos muito fortes em 1 Coríntios capítulo 10. Muito forte. Graça e paz. Em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.